Meu nome é Janderson, tenho 41 anos. E essa aqui é a minha filha Evelyn, filha dos meus votos. Quando eu cheguei na igreja, a Evelyn já tinha 2 anos de idade. Eu vim de um outro relacionamento. E a Evelyn, ela foi criada comigo nos finais de semana. A gente tinha uns contatos. E nesses contatos que eu tinha com a Evelyn, eu trazia ela para a igreja. Sempre quando eu vinha para a igreja, trazia ela para a igreja, ensinando os caminhos de Deus para ela, mostrando a fé verdadeira para ela. Dei uma Bíblia para ela, então sempre procurava trazer Deus para ela e de mostrar o caminho para ela do Senhor Jesus. Eu apresentei ela no altar, ela foi consagrada no altar aqui na Igreja Universal. Eu me recordo que eu vinha com o meu pai participar das aulinhas da EBI, desde pequenininha. Eu me sentia muito bem na EBI, era muito legal estar ali com as crianças, mas dentro de mim ali, às vezes eu tinha um pouquinho de vergonha de ficar junto com as crianças, mas era só deixar um pouquinho mais ali que eu acabava me soltando e no final, às vezes eu não queria ir junto com meu pai embora, eu queria continuar ali na EBI. Passou um tempo que eu comecei a ver na Evelyn alguns comportamentos diferentes daquilo que ela tinha aprendido. Então a questão de vestimenta, ela começou a vestir umas roupas não tão legais assim, roupas provocativas, uma maquiagem um pouco mais forte, uma resposta um pouco mais dura. Nesse período, acabou que eu comecei a me envolver mais com amizades da escola. Com o mundo em si, ele começou a ter aquele brilho diferente. E com isso, eu comecei a esconder coisas. Às vezes a gente fica... O jovem, ele acaba ficando com muita vergonha do que o pai vai pensar, do que o familiar em si vai achar. E aí ele começa a ali escondendo quem realmente ele é. Então, naquele período eu comecei a conhecer baladas, bebidas, cigarro, enfim. Comecei a conhecer o que era o mundo realmente. Então, a partir daí, começou a vida só decaindo. Eu vim piorando com o passar do tempo e eu vinha para a igreja só para poder agradar ele, porque aos finais de semana eu ia para casa dele, então eu queria estar sempre junto com meu pai. Então a forma que eu tinha era vir para a igreja, ficar do lado dele, mas ouvir as reuniões em si, ouvir o que era pregado, eu não ouvia. Então eu tinha 2 contas nas redes sociais. Numa conta eu mostrava aquela pessoa que ia para as baladas, ia para as festas, curtia com os amigos, e numa outra conta eu mostrava para minha família que eu era aquela pessoa calma, educada, realmente aquilo que os pais querem ver, mas a verdade era outra. E nessa época, eu estava vendo um comportamento diferente na Evelyn. Eu estava vendo, assim, mesmo sendo obreiro, mas eu tinha uma postura diferente. Assim, eu observava aquela atitude dela, aquele comportamento dela, mas nunca ficava apontando o dedo para ela ou criticando. Pelo contrário, eu entendi e aprendi que para que a vida dela mudasse, não era com a força do meu braço. Tinha que ser através de um voto. Através de um compromisso, fazendo um compromisso com Deus e colocando ela no altar. Falando, Deus, só porque quem podia mudar ela, a vida dela, é o Senhor Jesus. É o voto no altar. Então, eu aprendi a fazer isso e foi isso que eu fiz. Então, eu trazia a roupa dela, eu colocava o nome dela na oração, já fiz votos pela vida dela, colocando o nome dela ali no altar. Então, tudo era em prol da Evelyn ali, para que a vida dela mudasse, de dentro para fora. Eu fiz um voto para ela, um voto no valor alto. Eu tinha uma causa na justiça, que eu ganhei numa instituição que eu trabalhei, e foi esse voto que eu fiz por ela. Eu tinha certeza que aquele voto ia mudar a vida dela. Lá no meio dessas festas, enquanto eu aparentemente estava me divertindo, estava curtindo com os meus amigos, sempre vinha à minha memória o altar, a Igreja Universal. Porque eu sempre vinha aos finais de semana e eu sabia que era um momento feliz para mim estar aqui com meu pai. Então, enquanto eu estava naquele lugar, me vinha aquele aperto, digamos assim, tipo assim, eu não tô no lugar certo, eu tenho que sair daqui e eu tenho que mudar de vida. Bateu uma saudade, assim, faltava algo dentro de mim. Então, foi aí que eu quis retornar para a igreja. Quando a Evelyn começou a vir, a se interessar mais para as coisas de Deus, eu fiquei muito feliz. Porque eu tinha certeza que aquele voto que eu fiz, que aquela consagração que eu fiz quando eu era pequena estava sendo respondida. Ou seja, Deus nunca me desamparou. Ela é filha dos meus votos e Deus me deu a felicidade imensa de todo pai e de toda mãe também, de ter o filho no altar.
tudo que eu fazia, eu perguntava pro meu pai. Eu falava, pai, o que é o Espírito Santo? Pai, o que é batismo nas águas? Pai, o que é... o que eu tenho que fazer? Eu via nele algo diferente. Então, sempre falei assim, eu quero ser igual a ele. Também quero poder servir como ele está servindo. Então, foi aí que eu me batizei nas águas. Depois eu fui receber o Espírito Santo. Tive meu encontro com Deus. Hoje a Evelyn é orgulho para mim, é uma filha que de fato eu pedi para Deus, uma mulher de Deus, uma mulher honrada. Ela tem o mais importante que é o Espírito Santo, a vida é transformada, um casamento abençoado. Ela me deu um dos maiores presentes hoje, que é meu neto. Tenho um neto de 6 meses. Então, assim, a Evelyn mudou. Ela foi transformada por Deus. E como eu já tinha consagrado a Evelyn no altar, a gente sabe que a nossa vida cristã, a gente pode passar por lutas, por dificuldades. E a Evelyn passou por uma luta de doença. Ela passou por uma luta de vida ou morte. E aquele mesmo altar que eu consagrei ela há um tempo atrás, fiz o voto por ela e Deus livrou ela dessa doença que ela teve. Ou seja, até isso Deus não desamparou. Pai, obrigada por não desistir de mim e fazer os votos no altar por mim. Graças ao Senhor. E tudo que o Senhor aprendeu no altar, o Senhor passou para mim e aqui eu estou pela sua fé.